Salve, salve, eu sou o Ricardo e aí, como a gente faz todo ano, hoje é o meu dia, o último dia de encerrar os nossos vídeos de Top 10 2025. É o meu dia de escolher os meus 10 tênis favoritos e também o tênis que eu considerei o pior do ano. Acho que vale aquele disclaimer de todos os anos, essa é só a minha lista. Se você pensa diferente, deixa o seu comentário por aí, se você tem outra lista, se você não concorda, tá tudo bem, essa é só a minha escolha. Em 10º lugar, para mim, é um tênis que é pura nostalgia, é uma silhueta controversa que muita gente, inclusive aqui do Sneakers BR, não gosta, mas eu gosto, tem um componente nostálgico muito forte para mim, que é a época que eu tava começando a comprar tênis com meu próprio dinheiro, logo depois a época que eu comecei o primeiro blog para falar de tênis, eu tô falando de Puma Monstro, e aí eu escolhi a versão assinada pela Inside Tag. Eles lançaram dois, um marrom com roxo e o que eu escolhi, que é o beijinho com laranja. Além do tênis ter esse componente nostálgico para mim, essa reedição tem também um momento marcante. Eu fui lá no desfile da Pie, no Pacaembu, com esse tênis, eu ganhei da marca para ir no desfile, então tem esse encontro de passado com presente, por isso o 10º lugar para mim é o Puma Monstro da Inside Tag. 9º lugar, uma marca que eu não lembro se eu já trouxe em algum outro momento um Vans aqui para o meu top 10, devo ter trazido porque é muito tempo fazendo top 10, mas eu trouxe esse ano o Vans Old School 36LX, o que recebeu o nome de Souvenir, que é inspirado na bolsa da Chanel, tem aquele visual meio desgastado, meio sujo, com os patches, com os detalhes em buclé, então lembra bem a bolsa da Chanel, que é a Chanel grafitada lá. É um tênis que fez bastante sucesso lá fora, a Vans fez um restock dele agora no finalzinho do ano, infelizmente ele ainda não chegou no Brasil, nem sei se vai chegar, mas eu achei muito bonito, com certeza vai ser outro que vai dividir opiniões aqui, mas é do Vans Old School LX 36, Souvenir, o meu 9º lugar aqui no Top 10 2025. No 8º lugar, eu trouxe um tênis que no podcast do meio do ano, eu achava que seria o meu favorito de 2025. E aí não foi porque eu achei, nossa, é o melhor tênis que lançaram até aquele momento, mas era o tênis que eu tinha mais usado no primeiro semestre. Ele acabou perdendo muitas posições aqui, porque entraram outros tênis, mas ele entrou no meu top 10, eu tô falando do Adidas Ballerina com o Bad Bunny, eu coloquei aqui a versão branca, mas eu poderia ter colocado também a amarela. Eu gosto muito dos tênis low profile, é uma outra categoria de tênis que me traz esse componente nostálgico lá do começo dos anos 2000. É um outro tênis, com certeza vai dividir opinião, vai ter um monte de gente que vai discordar, mas tá tudo bem discordar. De novo, essa é só a minha lista, mas na minha lista o 8º lugar é pro Adidas Bad Bunny Ballerina. 7º lugar vai para o Brasil, um tênis que chegou agora no finalzinho do ano, que eu gostei muito da história, eu gostei muito da composição de cores, principalmente desse tênis. Eu tô falando de Ous e Desgosto, eu escolhi aqui o Hevia 25, que é o mais coloridão, que tem roxo, que tem laranja, que tem marrom. É um tênis que eu usei várias vezes, usei no lançamento aqui, fui para a abertura da loja lá em Curitiba com ele. É um tênis que é confortável, que tem um esquema de cores fora do padrão, cores inusitadas, entre aspas, cores que aparentemente nada combina com nada, mas é esse caos criativo exatamente que inspirou a coleção. Então, o 7º lugar aqui da minha lista é do Ous Hevia 25 em colaboração com a Desgosto. 6º lugar é um tênis que apareceu tanto na minha lista do meio do ano, quanto na minha lista do final do ano no podcast, como tênis que eu vi com os olhos, lambi com a testa, quis muito ter, não consegui. Eu tô falando do Roca Bond B3LS da Marni, tênis que eu vi na mão, eu viajei, tive a possibilidade de comprar, mas era muito caro, era 400, 300 euros, sei lá, muito dinheiro, na Farfetch, sei lá, 5 mil reais, então nem cogitei comprar, mas gosto muito de todos, gosto muito de todas as cores, acho que eu escolhi aqui pra minha lista o amarelo, qualquer um deles poderia ter entrado facilmente. Tênis que não tem nada demais, é monocromático, mas eu gostei do material, meio puffer, gostei dessa construção, fiquei só lambendo com a testa, como a gente brinca lá no podcast, e aí por isso é do Roca Bond B3LS da Marni o 6º lugar aqui na minha lista de 10 melhores tênis do ano. 5º lugar, metade da lista, eu trouxe um ASICS, tênis que eu usei muito, e acho que essa lista desse ano tem essa particularidade. Vários dos tênis que estão na lista, que eu tive a possibilidade de conseguir, eu usei muito. Esse ano foi um ano em que eu usei muito
poucos pares de tênis. Inclusive o tênis que eu gravei, o último podcast, que vai estar aqui no meu top 3 também, é um tênis que eu usei várias vezes, uma coisa que era difícil de acontecer, mas esse ano eu me forcei a usar mais os mesmos tênis e a talvez comprar menos tênis ou levar menos tênis para casa, sei lá. Então no quinto lugar eu deixei os Gel Nimbus 10.1 da Invincible. Foi um tênis que eu comprei e usei uma semana direto também, usei várias vezes. Eu gosto muito da construção, meio material sobrando, umas rebarbas, acho legal o esquema de azul, prata e branco. Por esse motivo, a metade da minha lista, o quinto lugar, vai para o ASICS Gel Nimbus 10.1 em colaboração com a Invincible. Quarto lugar é a parte 2 de um tênis que teve aqui no meu top 10 do ano passado. Eu tô falando do New Balance 991 V2 da Daniele Cattari. Ano passado teve a versão OG, né, o verde com marrom, e aí esse ano ela fez o Reverse Matcha, que é o marrom com verde. Eu coloquei de novo aqui no meu top 10, tá no quarto lugar, um tênis que eu também quis muito ter, não consegui. Foi menos difícil conseguir o desse ano do que o do ano passado, mas ainda assim eu também nem fui atrás, para ser sincero, então talvez eu nem quis tanto assim, mas é um tênis muito bonito, uma construção muito bonita. Um ano bom da New Balance, apesar de não ter diversos New Balance aqui na minha lista, certamente vários deles ficaram de fora do top 10, mas disputando ali algumas vagas. Mas eu deixei o quarto lugar pro 991 V2 da Daniele Cattari, o Reverse Matcha. Tênis bem bonito, e agora bora pro top 3. Chegamos no pódio, terceiro lugar. Terceiro lugar, para mim, é um tênis que me surpreendeu muito esse ano. É o tênis que eu não dava nada e ele entregou tudo. Eu tô falando do Air Max 95 na versão SB. Eu sempre gostei do Air Max 95. Teve Air Max 95 no meu top 10 do ano passado, aquele do Erosion Pack, que eu consegui comprar e eu nunca conseguia usar os Air Max 95, porque para mim eles sempre foram muito desconfortáveis, mesmo eu pegando meio tamanho a mais. Acho que o bico sempre apertou muito, e acho que o 95 SB, quando chegou que eu coloquei no pé, ele me surpreendeu pelo conforto, assim, parece que você está usando outro tênis, tem nada a ver com o Air Max 95 normal. Eu escolhi aqui o Cactus Flower, que é o primeiro, com detalhe rosinha lá, mas poderia ter escolhido do Eric Coston, que também é bem bonito. Acho que é um tênis que surpreendeu bastante a redação inteira, todo mundo quando recebeu aqui, que calçava o mesmo tamanho e colocou no pé, um tênis surpreendentemente confortável. Eu acho que por essa surpresa, eu já sabia desde o começo que quando eu recebi o Air Max 95 SB, eu usei ele vários dias, usei bastante mesmo, usei vários dias seguidos. Eu sabia que ele ia estar aqui no meu pódio, eu só não sabia ainda os lugares. Esse ano foi até que fácil fazer o meu top 10, assim, eu já ia usando os tênis e eu sabia que eles iam entrar no top 10, eu só precisava organizar as colocações. Então, de novo, seguindo o critério de um tênis que eu usei muito o ano inteiro, um tênis que me surpreendeu pelo conforto, pela diferença de construção. Se dá pra andar de skate ou se não dá pra andar de skate, não sou eu que vou dizer, mas pela surpresa, pela diferença da construção, o terceiro lugar no meu top 10 é do Air Max 95 SB. Segundo lugar, e aí eu fiquei várias semanas pensando em qual tênis eu colocaria em qual posição do primeiro e do segundo. Eu sabia quais seriam, mas eu fiquei em dúvida até o momento de fazer essa lista. No segundo lugar eu coloquei o Adidas Jellyfish, a mais nova empreitada de Adidas e Pharrell Williams. É um tênis que em termos de construção, ou de aspecto visual, melhor dizendo, não tem muita inovação, porque ele é um tênis grandão. Talvez seja a resposta a esse 3, 4 anos de tênis muito baixinho que a gente tem vivido. Muita gente compara com o Triple S e tal, mas eu acho que a construção dele, de fato, é o que chamou muito a minha atenção, aquelas camadas, a parte plástica com o mesh, e além disso é um tênis muito confortável, apesar dele ser meio pesado à primeira vista, assim, mas eu usei vários dias seguidos também, recebi num dia, usei no outro. É um dos tênis que eu mais usei esse ano. Para mim é talvez a melhor criação do Pharrell Williams para Adidas, ou disputa muito perto lá com os primeiros NMD, que foram os mais surpreendentes, aqueles de cores sólidas e tal, pela inovação que foi da época. Talvez aponte esse caminho para o que vai ser a resposta aos tênis baixinhos que a gente viu nas últimas estações. É um tênis que, de certa maneira, tem reacendido pelo mundo esse interesse da comunidade mais sneakerhead, então teve todos os lançamentos, o seeding lá na sacola plástica, meio como se fosse uma água viva, o caminhão escrito Virgínia, que a gente até fez o meme, passeando por várias cidades, as filas em Nova York, enfim, acho que deu uma movimentada. Então por isso eu coloquei no segundo lugar o Adidas Adstar Jellyfish, a colaboração com o Pharrell Williams. Primeiro lugar, vai dar polêmica, com certeza. A gente conversou sobre isso no podcast. Eu queria, antes de qualquer coisa, tentar separar criador e criatura. Eu tô falando do Tom Sachs com a Nike. Mars Yard 3.0 é o meu primeiro lugar, é o melhor tênis para mim de 2025. É o tênis que eu mais usei em 2025. É talvez o tênis que eu
mais tenha usado nos últimos 5 anos, assim. Eu não lembro de um tênis que eu usei um mês quase seguido. Eu tenho consciência de toda a polêmica em que o Tom Sachs foi envolvido, de como talvez usar um produto dele seja passar pano por todos aqueles relatos de abuso, etc. Mas eu queria tentar separar criador de criatura, porque eu acho que o tênis como um produto sozinho, individual, é muito legal, tendo ou não a participação do Tom Sachs. Talvez seja impossível que o tênis existisse sem o Tom Sachs, mas se não tivesse assinatura de ninguém, para mim, o Mars Guard, principalmente o 3.0, já é um produto muito legal, assim. Ele é uma evolução muito impressionante do 2.0, que eu já achava um tênis bonito, mas eu nunca achei um tênis confortável. Eu tenho meu, já usei várias vezes e tal, mas a sola nunca foi super confortável para mim, o cabedal não adaptava direito no meu pé, enfim. O 3.0 corrige tudo isso. A sola é extremamente confortável, o cabedal é bem mais legal, ter a placa de carbono, ter o React, enfim, fez toda a diferença. Para mim é uma evolução de produto muito consistente. Então, com todas as polêmicas, com todo o risco de colocar esse tênis no primeiro lugar, para mim foi o melhor produto se tratando de tênis 2025, Nike Tom Sachs Mars Guard 3.0. Pior tênis de 2025, eu até abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e pedi ajuda de quem me seguia, que gosta de tênis, para falar do melhor e do pior. Agradeço a quem participou. Acho que 2 pessoas responderam ao mesmo tênis que eu como o pior. Acho que pela primeira vez na história, desde que a gente escolhe o pior tênis do ano, primeira vez que o pior tênis do ano para mim passou aqui pela redação. Eu tô falando de Puma La France Runner. Tem uma versão beijinho com laranja e azul. Assim, a versão roxa é horrível, a versão verde é horrível, mas a versão bege, laranja e azul, para mim é inexplicável, assim. Eu acho muito ruim. E olha que eu gosto do tênis gorducho, olha que eu gosto de tênis feio, hein? Tem Puma monstro aqui na minha lista, tem um monte de coisa que as pessoas vão questionar, mas esse aí, o Puma La France Runner, beijinho com azul e laranja, não dá. Bom, é isso. Essa foi a minha lista. Os 10 melhores tênis de 2025. O pior tênis de 2025, de novo, na minha modesta opinião. Eu queria mais uma vez agradecer a todo mundo que acompanha o Sneakers BR em todas as nossas plataformas, seja no YouTube, seja no Instagram, seja ouvindo ou assistindo ao podcast, lendo as notícias do site, interagindo com a gente no grupo do Telegram. Muito obrigado mesmo para quem nos acompanhou ao longo de 2025. Espero que vocês continuem por aqui em 2026. Logo mais a gente tá de volta com conteúdo inédito. Valeu, até a próxima. Tchau.